Isso é a realidade. A Ok. casa tem um prazo Sim. do sistema, porque o pessoal, todo mundo fala que tem um sistema Sim. feito Sim, não sei quem é. por algum alienígena no tal, para sistema de terremoto, vem Sim, um cara e tal. sim. É um negócio super, né, delicado e tal, e de repente Sim. eu só vejo madeira. Sim. Eu não consigo enxergar um negócio tão complicado que ele vence num determinado período. E Sim. tem caso de você comprar casa que já venceu esse Sim, sistema sim. e você tem de demolir o andar, tem de Sim, demolir a casa porque sim. já venceu esse prazo. Sim. Mas eu vejo que tem casa de 100 anos aí e tá em pé ainda. Tem. Sim. Isso é a lenda casa ou é tem realidade? prego, né? Eu tenho, Tem né? estrutura sem prego também. Então, Sim. Bom, É aquela coisa, né? Se a gente for ver a estrutura, né, que tem as casas antigas do Japão, Aham. por exemplo, né? Se para quem for para Kyoto, Nara, por exemplo, vai ver casas de mais de 400 anos, por exemplo, né? Aham. E as casas ainda estão em pé. Então não existe uma lei falando que para você demolir aquela casa depois de tanto tempo, né? O ponto né? O ponto né? O que acontece? Se a casa estiver caindo aos pedaços a ponto de ser perigoso para as Sim. vizinhança, aí no caso foi criada uma lei, no caso para a prefeitura mesmo entrar em contato com as pessoas que tenham a propriedade, demolir para não ser perigoso para ninguém. E se não obedecer, no caso essas, vamos falar, o mandado praticamente, a prefeitura vai lá e demole, né, no caso vai demolir a casa e depois vai fazer a cobrança, no caso, né? Então tem uma lei para isso, mas casos extremos, aquelas casas que você está vendo que tá caindo pra rua, por exemplo. Entendi. Porque eu vejo muito caso de muita casa abandonada aqui no Japão. Sim. Os pais, tipo, vamos supor, os pais vão para um asilo, vão para um negócio, sim. e os filhos deixam... você viu, do lado da Sim, minha casa tem uma sim, abandonada aqui. tem. A casa não é nova, não é Sim, velha, não é sim, um negócio que tá podre ali, mas Sim. é uma casa antiga, Sim. aonde de vez em quando aparece alguém para cortar o mato aí, Sim. mas tá largado aí. Sim. E como essa, tem um monte. Tem um monte, E sim. por que o pessoal faz esse Sim. tipo de abandono? Por Sim. não compensar? Por Sim. não ter interesse em vender? Sim, Como vamos que lá. No funciona? Japão todo tem mais de 8 milhões de casas abandonadas. Mais de 8 milhões de casas, né? São muitas casas. E esse número vai chegar a 10 milhões logo. Né? Mas o que acontece? Muitas casas velhas estão abandonadas, primeiro por falta de interesse de querer vender. Né? Aquele sentimento de minha casa de lembrança, na verdade. Né? O japonês não quer que ninguém entre ali porque é uma casa de lembrança. Desde os pais, né? Isso. Né? E mais uma das coisas é que no caso eles não querem trabalho. Né? Ou seja, não sei se, né, já chegou a fazer uma pesquisa, né, ou ler algum artigo sobre, aqui no Japão a maioria das pessoas acima de 60 anos estão bem de vidas, né? A maioria no caso, né? Então eles não estão com a necessidade de vender ou alugar a casa. Né? Então esse é um dos pontos, que nem o último relatório do governo do ano passado, por exemplo, as pessoas, a média, né, que as pessoas têm de guardar dinheiro, mais de 10 milhões acima de 60 anos, por exemplo, né? Então não é uma necessidade das pessoas, por exemplo, colocar para vender ou alugar. Né? Então eles não, uma das que seria essa parte do sentimento, né, que quer deixar a casa do jeito que está, seria não querer dar o trabalho e não ter a necessidade financeira. Né? Então juntando tudo isso, vira esses montes de casa abandonada, né, tirando aquelas casos de pessoas que faleceu e eles não querem mexer, né? Tem várias essas partes, né? Mas em geral seriam esses três, acredito. Na época da faculdade, o meu professor falou que de 7, uma tá abandonada. Então, tem bastante casa abandonada. Nossa, vamos para outra lenda aí. Outra lenda aí é que tem aí casas aqui no Japão que se você tem lugares que você vai, o pessoal você consegue ganhar essas casas aí. Sim, tipo, ok. você já ouviu essa? Sim. Muita gente lá do Brasil, ou daqui mesmo, já falou, então, Thiago, aquelas casas que já apareceram no jornal, não sei da onde, aí, ou nas páginas que é de 0 ienes, você não tem essas daí, não? Né? Então, bom, o que acontece? Se existe ou não no Japão, existe, né? Mas no caso não é assim, como eu vou falar, dado como o pessoal tá falando, e nem sempre no caso casas que dá pra morar sem reforma. Tem muitos, no caso, não é nem cidade, tem muitos, como eu falei em português, murar. Vila? Vilas, tem muitas vilas japonesas pequenas, né? Que no caso não é nem chamada de cidade praticamente, que que já não tem mais pessoas para morar. Né? Então o que acontece? As prefeituras, por exemplo, em troca da pessoa jovem vir mudar, né? No caso, para essa cidade, eles no caso tem algumas casas que eles doam praticamente mais condições de morar ali no caso, né? Naquela vila. Sim.
né, para estar, como vou falar? Rejuvenescendo isso. A população da vila. Isso, é praticamente isso, né? Então tem vários sistemas em todo o Japão nesse sentido, mas não casas que no caso, você não vai achar uma casa, por exemplo, toda reformadinha, né, de 10, 15 anos aí por 0 ienes em nenhum lugar do Japão, né? E tem contrato também, de tem contrato, 5 anos, sim, 10 anos, isso. Assim. Então a pessoa não pode quebrar esse contrato. Isso, exatamente. Tem uma, eu não lembro, era um bairro no Japão, uma cidade no Japão, que o pessoal estava doando imóveis, né? Mas você tinha de fazer esses contratos. Sim. E era o pessoal, mas aí os estrangeiros, teve muito estrangeiro que se interessou, mas aí não gostou muito das propostas, né? E o pessoal não foi, né?